Boa noite, senhoras e senhores. Eu sou o professor Wilson Amaral. São 19 horas e 30 minutos e quando esse vídeo foi gravado, nós estávamos no meio de uma pandemia, aguardando por uma vacina para a gente poder voltar às nossas vidas normais. Unidade 3, na qual nós estamos estudando as estruturas de repetição em linguagens de programação. Só por curiosidade, as estruturas de repetição dentro de uma linguagem de programação são as estruturas que dão poder para os programas, tá, gente? Se é uma coisa que esse equipamento que está aí na sua frente agora, você que está assistindo essa aula, se é a única vantagem que esse equipamento tem em relação a gente, pelo menos quando esse vídeo foi gravado, em meados de 2020, a única vantagem desse equipamento é velocidade de processamento, porque como ele faz comparação de bits, e quando a gente fala de comparação de bits, eu estou comparando um bit ligado com um bit ligado, ou um bit desligado com um bit desligado. Em outras palavras, eu estou fazendo comparação de elétrons. Então, o poder computacional que nós temos nas máquinas é justamente se dá o fato dessa comparação que ele faz, que é muito veloz. Então, o que dá poder para essas maquininhas que estão nas nossas frentes é justamente essa velocidade, porque ele está comparando energia elétrica. Passou ou não passou eletricidade por esse circuito? E como esses circuitos são infinitamente minimizados, e a gente já conseguiu colocar milhões deles numa placa de circuito integrado desse tamanhozinho, do tamanho do meu polegar, então essas máquinas hoje conseguem fazer milhões de instruções em um único segundo. Então a grande vantagem que ela tem em relação a gente é só o fato dela poder fazer validações muito rápidas. Então, se eu chego para você, por exemplo, e falo para você me entregar o resultado de um número com 3 dígitos multiplicado por um outro número de 4 dígitos. Eu e vocês, nós vamos ter uma certa dificuldade, porque a gente vai ter que fazer essa operação, e ela demora um pouco. Agora, um computador não. Como ele separa isso em linguagem, ele até recebe os dados em base decimal. A gente vai colocar lá, por exemplo, 900 multiplicado por 5.000, por exemplo. Ele até recebe esses números de forma decimal. Mas lá dentro ele converte para binário, por uma questão óbvia. 0 e 1 é a única forma que eu tenho de tratar bit ligado e desligado. E ele faz esse chaveamento de forma muito veloz. Então, uma multiplicação de um número de 5 dígitos por um outro número de 15 dígitos, o computador vai fazer extremamente rápido, enquanto eu e você, ou vocês, nós vamos levar alguns minutos para fazer essa operação. E a gente está na unidade 2, na unidade 3 do nosso curso, que trata justamente das estruturas de repetição. A gente vai chamar carinhosamente de loop. Então, esses loops são operações de repetição que os computadores fazem, que são disponibilizados pela grande maioria das linguagens de programação. Então, a gente está trabalhando esse semestre com a linguagem Python, e ela, não poderia deixar de ser, ela disponibiliza para a gente 2 mecanismos de repetição. Um é o for e o outro é o while. Diferentemente do que ocorre com as outras linguagens, que geralmente tem 3 estruturas de repetição, o Python nos apresenta 2 estruturas de repetição. O for e o while. O while, a característica dele, ele começa testando e aí ele faz a repetição. Outras linguagens, como é o caso do C, do Java, eles têm a estrutura de do while, que é semelhante ao while, só que o do while ele testa no final. Linguagens como Clipper, Basic, COBOL ou Pascal, em vez de do while, eles têm a estrutura de repetição repeat until, que é semelhante ao do while, ele vai fazer o teste no final. A linguagem Python não disponibiliza para a gente o mecanismo do while. Se você quiser fazer algo parecido, você tem que escrever uma funçãozinha.
rapidinho, tá, gente? O material da unidade 3, na verdade, eu não sei se vocês se lembram, eu comentei isso com vocês na aula passada. O material da unidade 3 ele começa aqui no arquivo da unidade 2. Vocês lembram que eu comentei isso com vocês na aula passada? Ó, ele está aqui, ó. Você abre o material da unidade 2 a partir da ó, ele começa falando de fluxo funcional, que é um material da unidade 2, que é dessa prova que a gente acabou de avaliar. Aí, quando chega lá na página 57, ó, começa o conteúdo da unidade 3, tá? Então, esse arquivo aqui a gente vai utilizar nas duas unidades. A gente utilizou na unidade 2, até a página 56, e da página 57 em diante é a unidade 3, ó, comandos de repetição. Então, o Python, eu vou falar aqui brevemente, o Python, ele, de cara, ele já não apresenta para a gente os três principais comandos de repetição que nós temos, são, em todas as linguagens, o for, o while e o do while. Não sei se vocês se lembram disso. Todas as linguagens, geralmente, elas apresentam essas três estruturas de repetição. Então, ó, nas estruturas de repetição, ó, estruturas de repetição. Não sei se vocês lembram, em todas as linguagens, o que pode mudar é um detalhe de uma para outra que eu vou explicar aqui para vocês. Mas, geralmente, todas as linguagens elas apresentam três estruturas de repetição, geralmente. São a mais importante de todas, que é a estrutura for. Aí tem também a estrutura while e tem a estrutura do while. A diferença aqui vai ser só no, por exemplo, no COBOL e no Pascal. No COBOL e no Pascal, esse comando aqui do while, ele, em vez de ser do while, é repeat, tá? Ó. Repeat. Não sei se vocês já trabalharam repeat until. Então, se for COBOL ou Pascal, é repeat until. Se for C, Java, PHP, aí é do while. Mas aí todas têm o for e o while. Agora, o caso do Python, não. O caso do Python só apresenta essas duas linguagens, essas duas formas aqui, ó. Não sei por que cargas d'água eles não quiseram implementar essa estrutura que ela é super importante, porque qual é a diferença do while para o do while? O while, não sei se vocês lembram, ele faz o teste no início. Teste no início do laço. Início do laço. Essa é a característica do while. E do while, ele testa onde? Ele faz o teste no fim do laço. O do while, ele faz o teste no fim do laço. E é uma estrutura importante, porque às vezes você quer fazer a estrutura de repetição sem começar testando. E aí você usaria o while. No caso do Pascal, do COBOL e do Clipper, no caso dessas linguagens aqui, ó, COBOL também é assim, em vez do while, a gente tem a estrutura repeat until, que é a mesma coisa, ele vai testar no fim do laço, igual acontece com o while. Então, essa é a diferença do Python. E eu já vi cair isso na prova de concurso. A última que eu vi que caiu essa questão, justamente ela falava disso. Ela falava da estrutura do while no Python, que não existe, ó. Não existe. Inclusive, eu falo isso até lá no material, tá? Se vocês olharem a página 60 e aqui, ó.
Se você olhar a página 66, eu vou até dar um zoom, olha que legal, ó. Do while não existe, tá? Então, eu tenho questões no banco sobre isso. E aí, quando cair lá, eu vou botar um código com do while em Python e vai ter gente que vai dizer que funciona e dá o resultado igual a 5. Quer escrever isso? Pode ter certeza. Tem gente que vai responder que vai funcionar, compila e dá o resultado igual a 5. Não esqueçam mais isso, tá, gente? E aí, a instrução, o while e o for, ele é bastante simples. Ele começa aqui na página 57, ele já explica isso, ó. Olha como é muito tranquilo. Enquanto uma condição for verdadeira, ele pede para repetir. Olha aqui como é que é muito tranquila. Aqui na página 60, olha que legal, ele dá um exemplo disso. Ó. O que ele faz? X recebeu um valor informado pelo usuário, e aí, enquanto X for diferente de zero, ele vai verificando se é par ou ímpar. Aí o usuário vai digitando os números. 90, aí ele diz, é par. Aí o usuário digita. 75, ele diz, é ímpar. No dia que o usuário digita zero, essa condição ela é verdadeira e aí sai fora. Então, a mesma coisa a instrução for, ela é bem simples assim também. O for, ele apresenta, você faz o for para uma variável dentro de um range. Eu vou até fazer aqui a instrução, porque esse livro, não sei se vocês repararam, esse livro ele não traz exemplos com o for. Eu não sei por que cargas d'água esse livro não traz exemplos com o for. Então, como ele não traz exemplos com o for, eu vou mostrar aqui para vocês como é que fica. Alguns de vocês já até me entregaram essa lista, como é o caso do Rogério, do Emanuel, já até me entregaram essa lista para muitos de vocês estar tranquilo, mas olha como é que é simples a estrutura for. Você tem uma variável aqui, e aí você faz. Por exemplo, eu posso botar um contador aqui, ou vou botar um cont aqui, de contador. Então, você faz para cont in. Aí, você usa o comando range, e aí coloca o quanto você quer percorrer. Por exemplo, eu quero percorrer, por exemplo, de 1 a 10, por exemplo. Então, ó, basta fazer aqui, ó. Então, o que eu tiver aqui dentro edentado, ó, vou dar 4 espaços, ó. 1, 2, 3, 4. Aí eu vou mandar um print aqui, ó. Vou mandar um print do valor de cont. Então, ele vai imprimir de 1 a 10. Olha que moleza. Então, a gente tem a estrutura for e a estrutura while. Então, eu tenho lá o comando while, do mesmo jeito, while cont. Enquanto cont, aqui eu inicializo um cont, está com um valor nela aqui, ó. Cont recebe, por exemplo, 1. Vou fazer o mesmo código que está ali na cont recebe 1. E aí, ó, enquanto o cont for menor do que 10, 2 pontos. Aí eu dou os 4 espaços, print cont. É só isso, gente. Olha que beleza. Então, eu tenho aqui, ó, a estrutura escrita em linguagem usando for, a estrutura usando for e a estrutura usando while. Lembrando que lá na prova eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho cont igual a 1. Aí eu tenho assim, ó, print o valor de cont. A variável não é cont, mas é parecido com isso. Aí eu tenho assim, ó, do while, eu tenho do aqui e o while aqui embaixo. E isso aqui não vai compilar.
mas eu tenho essa questão lá e tem gente que vai dizer que vai compilar. Então, amigos, o que eu vou pedir para vocês fazerem, quem ainda não fez, né? Porque uns 6 alunos nessa turma já me entregaram essa lista. É só chegar aqui, ó, no nosso Blackboard, nós estamos aqui na avaliação 3, e me entregar essa listinha aqui, ó. Professor, vai valer nota? Não, inclusive não é obrigado a fazer, faz só quem quer. Mas quem fizer vai treinar, porque justamente a gente está fazendo isso daqui, ó, cada um desses exercícios. E aí, na avaliação, que vai ser daqui a 2 semanas, deixa eu ver que dia vai ser no dia, a gente fechou na semana passada a avaliação 2. Aqui, ó, vai ser no dia 6 de outubro. Ah, não, vai ser mês que vem. 6 de outubro, ó, vai ser a avaliação dessa unidade. Então, basta só me entregar, fazer essa lista aqui para praticar mesmo, tá? E o que a gente vai fazer, então, na semana que vem? Na semana que vem, eu vou perguntar para vocês, que item a item, ficou dúvida, né? Ficou dúvida, a gente te esclarece as dúvidas, faz alguns exercícios, só para ver se a gente está craque mesmo, para a gente poder avaliar depois. Então, ele é muito tranquilo, basta só vocês lembrarem dessas duas características, como é que eu faço com for para uma variável dentro de um espectro aqui. E isso aqui pode ser outras variáveis, tá, gente? Aqui dentro, ó, você pode pedir para o usuário digitar um valor aqui, normalmente. E a mesma coisa com o while, ó. O mesmo programa feito com o while. Eu declarei a variável aqui fora. Aqui, em algum momento, o bom quando você faz isso aqui, ela já declara a variável. E aqui eu estou mandando imprimir as 10 vezes. Na verdade, aqui vai imprimir 9, né? Aqui vai imprimir 10 e aqui vai imprimir 9. Porque eu botei menor. Eu teria que colocar menor igual para ele poder imprimir as 10 vezes. Então, quem quiser, faz a lista lá. Se tiver dúvidas, me escreva. E aí, dessa forma, a gente consegue, na semana que vem, tirar as dúvidas dessa lista aqui. Eu postei esse documento aqui também, ó. Ele está bem aqui, ó. Esse primeiro, material teórico e estrutura de repetição, que mostra a teoria a respeito do que é uma estrutura de repetição. Isso aqui eu nem vou passar por esse arquivo, porque como vocês já são profissionais, vocês fizeram disciplina de programação em C no ano passado, e eu sei que vocês fizeram isso daqui, porque eu conheço o professor, que foi professor de vocês, converso muito com ele, então eu sei que vocês já fizeram isso daqui. Então, por esse motivo, ó, eu nem vou passar por esse arquivo, mas leiam, se alguém tiver alguma dúvida, não deixe de me perguntar. Eu postei aqui uma lista de exercícios, ó, unidade 3, essa lista de exercícios, vocês já fizeram ela, tá aqui, ó, esse arquivinho, ó, lista de exercício 3, que eu vou abrir aqui, e a gente já começou a tratar esses exercícios. É uma lista muito simplesinha, só para a gente aprender a utilizar mesmo e praticar as estruturas de repetição em linguagem Python. Então, é um exercício bem simples, ó. Elabore um algoritmo que imprima na tela um texto X vezes. Elabore um algoritmo que imprima na tela os números inteiros de 1 a 100, ou seja, é só para a gente treinar mesmo a construção da estrutura for. A gente já fez alguns desses exercícios na aula passada, e aí ficou para vocês fazerem essa lista até o final, preferencialmente fazendo-a nas duas estruturas, na estrutura for e na estrutura while. A gente fez uns exercícios desses. Então, por exemplo, para imprimir na tela 10 vezes, a gente fez algo parecido com isso aqui, ó. Vou abrir aqui o meu PyCharm. Deixa eu abrir aqui o PyCharm. Peço para vocês fazerem o mesmo para acompanhar essa aula.
O PyCharm está disponível para download gratuitamente. Então, basta você... eu até mostrei no primeiro de aula, basta você entrar no navegador de internet e colocar PyCharm Download. E aí, escolher essa opção da direita, que é a opção Community, que é completamente free. O PyCharm é uma ideia desenvolvida pela JetBrains, e basta você entrar aqui nesse endereço e fazer o download do instalador. Bem tranquilo, os meus alunos todos já têm, estou colocando aqui no chat, para caso alguém não tenha. Aqui, ó, essa opção Community. A opção Professional, ela é trial, ela te disponibiliza um período de avaliação, mas essa Community é free e open source, ou seja, quem quiser baixar aí e também fazer modificações, pode trabalhar perfeitamente. Então, vou abrir aqui o PyCharm, vou mostrar esse exercício que eu passei a lista para vocês na semana passada, na semana retrasada, na verdade. Hoje a gente fecha esse assunto. Enquanto ele abre ali, eu vou pedir para vocês abrirem um arquivo na página 57, momento no qual, olha só, aqui no item 3.2, ele apresenta a primeira estrutura de condição, ou a estrutura de repetição, que é o while. Olha como é muito simples, basta você colocar o while, condição, 2 pontos, e o que quer que seja repetido, você coloca aqui dentro. Então, eu vou mostrar aqui dentro, vou pedir um arquivo novo aqui, ó. Vou clicar com o botão direito no meu projeto, aula, clicar com o botão direito, vou pedir a opção novo, e vou selecionar aqui, ó, dentro da opção novo, vou escolher Python File. Se vocês quiserem repetir junto comigo, vou botar aqui o nome do arquivo, exercício repetição. Exercício repetição. Só para a gente poder fazer esse exercício. É bem simples, ó. O primeiro, por exemplo, ele pede para o usuário apresentar um texto na tela 10 vezes. Olha como é muito simplesinho, ó. Eu vou botar aqui o while, enquanto uma determinada condição for verdadeira. Nesse caso aqui, eu vou declarar uma variável aqui em cima, chamada i, tá? I vai receber, por exemplo, 0. I recebe 0. Então, olha que interessante. Nesse momento, o i agora já vale inteiro, né? Então, enquanto o i for menor do que 10, então, o que eu botar aqui dentro agora, ó, ele vai imprimir. Eu vou, por exemplo, pedir para ele imprimir uma palavra qualquer. No caso do exercício, ele pede Hello World, que é o clássico texto, né? Para quem está fazendo exercícios de programação. E se eu não colocar aqui o valor do incremento da variável, esse loop vai ser eterno. Agora, se eu chego aqui dentro e coloco i recebe i mais 1, ou i mais igual a 1, tanto faz, e vou botar aqui fora um print fim do exercício, só para a gente ver ele saindo ali do loop, ó, fim do exercício. Só para a gente ver ele saindo ali da instrução. Vou clicar com o botão direito do mouse aqui e vou pedir a opção executar. Então, vocês vão ver que ele vai imprimir aqui 10 vezes, ó, Hello World. Então, imprimiu as 10 vezes Hello World. Tudo bem? Para eu colocar, eu poderia também concatenar aqui com o valor de i, e aí imprimir o valor da variável. Ele vai imprimir de 0 a 9, conforme a gente viu ali, ó, de 0 a 9. Tá? Por quê? Porque a gente começou a variável i com 0 e foi até 9. Se eu quisesse de 1 a 10, bastaria ou eu transfiro esse código para cima, ó, se eu recortar esse código e colocar na linha de cima, já resolvo esse problema, que agora ele vai de 1 a 9.
Se eu quiser que ele vá de 1 a 10, basta eu colocar o menor ou igual aqui. E aí, quando a gente rodar esse exercício agora, ele vai lá, ó, de 1. Opa, está indo 10, é claro, porque eu botei para ele incrementar no começo, não poderia. Então está lá, ó, de 1 a 10 e o fim do exercício. Vou fazer a mesma instrução agora, o mesmo exercício agora, com o for. A gente viu na aula passada como é que trabalha com o for. O for é a mesma coisa, ó, para ir, in, e aí eu coloco qual é o range que eu quero. Então, por exemplo, para ir no range de 10, ou seja, ele vai percorrer aqui a minha variável, e aí eu não preciso agora do fator de incremento. Ó. Vou pular uma linha também e vou colocar fim do exercício com for, só para facilitar aqui. Com for, fim do exercício com while. Então, vou mandar rodar aqui. Então, tá lá, ó. Ele fez a impressão de 0 a 9 com o for. Primeiro ele fez de 1 a 10 com o while e agora de 0 a 9 com for. Professor, se eu quisesse que ele fizesse de 1 a 10, então eu poderia incrementar o valor da variável aqui, lembrando que esse range aqui, o valor que aparece aqui não está incluído, tá, gente? Então, se você quisesse, por exemplo, de 1 a 10, eu poderia colocar o 11, por exemplo. Então, está aqui, olha como é simples, a mesma estrutura em for e a mesma estrutura em while. Então, eu pedi para que esses exercícios fossem feitos durante a semana e pedi para me escreverem caso houvesse alguma dúvida. E aí eu vou percorrer agora perguntando, dessa lista aqui, ficou alguma dúvida, meus amigos? Alguém tem algum problema para resolver alguma questão? O exercício 2, ele pede para imprimir um por linha. Ah, professor, e se eu quisesse imprimir um do lado do outro? Eu esperei alguém perguntar isso. Mas como não perguntaram, eu vou falar aqui. Você, por exemplo, eu vou imprimir aqui, ó, eu vou fazer um for, e in range, eu quero percorrer de 0 a 100, tá? 0 a 100. Então, vou botar aqui, por exemplo, ó, vou imprimir os números de 0 a 100. Aí, o que eu faço? Eu mando imprimir o número, print, coloco o número que eu quero imprimir, no caso ali a minha variável i, e aí, se eu quiser que o cursor fique na mesma linha, basta eu falar aqui o que eu quero que seja o fim da linha, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, vou botar uma vírgula para ele imprimir com a vírgula ali, tá? Então, aí eu vou depois disso eu vou pular duas aqui só para ficar separado ali. Vou imprimir uma linha em branco aqui e vou de novo imprimir outra linha em branco só para ficar separado essa primeira parte do exercício da segunda parte do exercício, tá? Vou rodar aqui para a gente agora. E aí vocês vão ver que ele imprimiu ali, ó, um do lado do outro, separado por vírgula. 0,1, 2, 3, 4. Então, para pular a linha, o barra N funciona. Porém, para manter o cursor na mesma linha, não teria um comando. Então, para isso, eu estou usando esse end aqui. Ó. Então, vou pular só duas linhas. Não atrapalhar um exercício no outro, para a gente ver o resultado lá na tela. Vou colocar isso aqui por duas linhas. E aqui, ok. Então, está aqui o nosso exercício realizado, tanto na estrutura for, quanto na estrutura while. Infelizmente, o Python não disponibiliza para a gente o comando do while, que nós temos lá no Java, que nós temos no C. Ele, não sei por que cargas d'água não implementou o do while. Então, se você quiser fazer uma estrutura de função com teste no final, você vai ter que escrever uma funçãozinha para isso.
Tudo bem, meus amigos? Então, voltando aqui para a nossa lista, o exercício 2 ele pedia para imprimir o texto um por linha, o exercício 3 pediu para imprimir os números de 1 a 100, foi isso que a gente acabou de fazer ali. O exercício 4 pede para imprimir os... A gente já fez também o exercício 4, não sei se vocês lembram, para imprimir com o valor, concatenando aqui o valor da variável. 1, hello world. 2, hello world. 3, hello world. Nós fizemos isso também. Salvo engano, está até aqui, ó. Olha lá. Então, a gente imprimiu o texto, o valor e o conteúdo. Depois, o exercício 5, ele pede para fazer o valor decrescente também, mesma coisa. Depois, no exercício 6, os números pares de 1 a 1000. Aí, para fazer os números pares, a gente pode usar o resto da divisão, né? Então, vou copiar isso aqui só para facilitar a minha vida. Vou chegar aqui embaixo, Ctrl Z, Ctrl C. Vou botar aqui embaixo, faria algo assim, ó. Dentro do for, eu colocaria o if. Então, se o resto da divisão do número i por 2 for igual a zero, aí sim a gente faz a impressão. Aqui, se eu fizer esse jeito aqui agora, eu vou rodar, a gente vai ver que, opa, ficou faltando o operador, né? Então tá lá, ó, só imprimindo os pares, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e assim por diante. A mesma coisa se eu quisesse os ímpares, então bastaria eu ter esse código aqui, ó. Só que aí o que eu vou testar? Se o resto da divisão for diferente, olha que legal, diferente de zero. Então, quando eu rodar esse exercício agora, primeiro ele vai imprimir ali os pares e depois ele vai imprimir os ímpares. Deixa eu ver qual foi o erro aqui. E o resto da divisão dele por 2 for diferente de zero. Então tá, foi igual a 1. Então. Vou imprimir agora os ímpares. Então tá lá. Primeiro eu tenho os números pares e agora eu tenho os números ímpares. Deixa eu ver aqui. Se o resto da divisão de por 2 for igual a 1, então eu mando imprimir o i. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Que ele está dando erro. Não, ele não estava, era fazendo todo mundo. Então tá lá. Deixa eu voltar, vou deixar. É porque ele está sendo impresso lá no final. Faltou eu pular as linhas aqui, ó. Então, estava certo desde o começo e só tinha faltado eu pular as linhas aqui, ó. Prontinho. Então, vou imprimir agora os pares e os ímpares, ok? Os pares e os ímpares. Voltando aqui para a nossa lista, deixa eu ver o que mais nós temos. Elabora um algoritmo que imprime os ímpares, elabora um algoritmo que imprime a soma dos 100 primeiros números, aí é tranquilo, né? Basta a gente chegar aqui, vou copiar isso aqui para não perder tempo tendo que digitar tudo de novo, e vou colocar ele que é a soma dos 100 números. Então, eu vou declarar uma variável aqui, soma, vou botar aqui, ó, soma recebe 0.0. A partir desse momento ele já sabe que soma, se bem que aqui é só inteiro, né? Então vou tirar, vou deixar só 0 mesmo. E aí aqui dentro vai dizer soma recebe ela mais o valor de i. O valor de i. E depois disso a gente no final manda imprimir o valor de soma. Então vou mandar imprimir aqui, ó.
soma, e vou colocar o resultado aqui, que é a variável soma. Lembrando que no Python a indentação é obrigatória, ou seja, desse jeito aqui eu estou falando claramente que é para repetir somente essa instrução de soma aqui, ó. E essa daqui vai ser só no final. Observe que ele apresentou aqui, ó, soma 5.050. Se eu coloco embaixo, junto aqui, ó, na indentação, ó, 1, 2, 3, 4, ele vai imprimir todas as somas até chegar em 5.050, conforme vocês podem ver, ó lá, ó. Ele viu todas as somas e o acumulador deles. Como não era esse o resultado que eu queria, basta eu chegar aqui e tirar a indentação, ele vai dar o resultado. A soma dos primeiros 100 números inteiros, a partir de 0, dá 5.050, que é o exercício número 8. Eu estou passando rápido porque vocês já fizeram a lista, na verdade é só para tirar a dúvida mesmo. Pode perguntar, Cícero. Ô, professor, e se eu quiser somar só os 10 primeiros números? Só os 10 primeiros? Aí Isso. você troca aqui, ó. Porque aqui eu botei para ele percorrer de 1 a 100, tá vendo? Então, ó, só os 10 primeiros números. Vou rodar aqui. Ele vai dar 1 mais 2, 3, mais 4, 7, mais 5, 12. Tudo bem? Lembrando que aqui nesse range, deixa eu até ver uma coisa aqui, ó. No range, vou até botar o que saiu o valor de i. Olha que interessante. Eu vou dar um print de i aqui, ó, só para a gente ver quanto que saiu o valor de i. Vou botar assim, ó. E nesse ponto, i vale. A gente vai pegar o valor de i. Vamos executar aqui para a gente ver. Olha lá, ó. Nesse ponto, i vale 9. Por quê? Porque o range, aquele não inclui o número que eu quero. Se eu quero a soma dos números de 0 a 10, então eu coloco 11 aqui, ó. Vou rodar agora, e aí você vai ver que agora sim ele saiu com o valor 10, ó. E aí a soma dá 55. Continuando aqui, depois ele pede o 9, o 10 para imprimir o número inteiro, indicando... isso é legal, ó, elabora um algoritmo que solicite ao usuário a palavra e o número para ser repetido. Então é muito simples, a gente pode declarar uma palavra aqui, vou declarar uma variável chamada palavra, que ela vai receber o quê? O input do usuário é qual a palavra a ser repetida. Qual a palavra a ser repetida? E depois disso, eu vou pedir quantas vezes. Vou declarar aqui vezes. Vezes recebe o inteiro da entrada do usuário, quantas vezes quer repetir a palavra, quantas vezes quer repetir a palavra, e aí eu vou concatenar com a palavra aqui, ó. Quantas vezes quer repetir a palavra tal? Aí, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai para ir variando de 1 até vezes, né? Vezes mais 1, porque a gente sabe que o range é menos 1. E aí, o que eu vou fazer aqui dentro? Eu vou dar um print da palavra. Mandar imprimir a palavra. E vamos agora, vou tirar isso aqui. Vou botar aqui, fim do exercício. Com a palavra, Wilson. Quantas vezes quer repetir? Vou repetir só 3 vezes, só para a gente ver se está funcionando. Então tá lá, ó. Repetiu 3 vezes. Vou botar um espacinho aqui para ficar bonito.
Então, agora, ó que legal, vou mandar repetir 1000 vezes. Python. Mandar repetir 1000 vezes. Então, ó, pode acreditar, aqui existe 1000 vezes a palavra Python, tá? Se a gente quiser botar o valor à frente, só para a gente ver imprimindo, né? Eu vou botar e vou concatenar com a palavra. Então, por que nesse for ele não exibe 1 a menos do valor do parâmetro? Não entendi, Gabriel. Por que nesse for ele não exibe 1 a menos? Não O entendi. professor está ouvindo? Pode falar. Porque quando você colocou os outros valores dentro do parâmetro do for e in range, por exemplo, quando você tinha botado 10, ele exibia só até 9, ele exibia 1 a menos. Dessa vez, quando você botou o valor 3, que foi armazenado na variável vezes, ele mostrou realmente 3 vezes, ele não mostrou 1 a menos. É porque lembra que ele começa de 0? Ah, Ó, sim. agora ficou claro, ó. Tá vendo? Tá, agora que você colocou o número, deu pra ver. Ele começa de 0. Tá, entendi. Era essa a dúvida? Era essa Beleza. dúvida. Então, e aí, claro, se eu quisesse, por exemplo, imprimir o 1 ali, ó, bastaria, eu posso, por exemplo, imprimir aqui, ó, e mais 1, sem nenhum problema, tá? E aí ele imprimiria, eu vou botar aqui a palavra Python 5 vezes. E aí, olha lá, ó, ele imprimiu de 1 até 5. Tudo bem, gente? Eu gostaria que vocês fizessem esse exercício nas duas formas, no for e no while. Lembrando que aqui no nosso material, ó, lá na página 58, ele apresenta um exemplo aqui do while. Lembrando que você pode usar o break também, igual lá no Java, igual no C. Então, você pode falar, enquanto while true, ou seja, enquanto for verdadeiro, lá dentro você faz uma condição que está com break, tá? Você pode fazer isso também. Ele, na página 58, ele apresenta esse exercício. Na página 59, ele mostra um diagrama de como ele faz como é que ele era dentro dessa estrutura de repetição. Lembrando que o for ele vai ser mais rápido do que o while, por uma questão simples. O for ele já sabe quantas vezes ele vai repetir. Então, ele simplesmente repete. Já o while não. A cada iteração, ele faz uma checagem para ver se os dados, se a condição ainda é verdadeira. Então, o while vai ser mais lento do que o for. Porém, ele tem a vantagem que a cada iteração ele faz um teste. Ah, professor, e se eu fizer o for e dentro do for botar uma condição e tacar um break, se a condição for verdadeira? Sem nenhum problema. Você pode fazer isso tranquilamente. O break a gente faz, ele mostra aqui mais na frente. Já a gente chega nele. Então, o exercício aqui na página 59, ele dá um exemplo de um while if dentro dele. A gente fez isso agora há pouco para imprimir os números pares e os números ímpares. E observem que esse material aqui ele não apresenta a estrutura for. Esse livro ele não apresenta a estrutura for. Mas eu estou falando para vocês que eu preciso que vocês conheçam a estrutura for, tá? Ele tem uma página aqui que ele fala que uso do comando break, chegou onde eu queria. Então, lá na página 63, ele apresenta o continue. Eu tenho muita questão no banco sobre isso, tá, gente? Continue e break. Qual é a diferença do continue e do break? O continue, ele pula uma iteração do laço e continua dentro do laço. Então, por exemplo, olha o exemplo que nós temos aqui
no finalzinho da página 63. Se vocês puderem acompanhar aí, olha só. Ele declarou aqui uma variável inteira, do nome dela é x, botou o valor i. Olha o que ele faz. Enquanto x for diferente de zero, aí x recebe uma entrada de dados do usuário. Se o usuário digitar um valor negativo, o que ele faz? Ele dá um contínuo, ou seja, ele volta para a iteração do laço de novo. Ele ignora tudo que vier depois aqui, ó. Ele vai ignorar. Então, lá no banco de questões, eu tenho uma pergunta que fala assim, ó, a linha tal, a linha 6 não será executada. É verdade, porque o continue, ele ignora dali para baixo e volta para a iteração do laço. Diferentemente do break. O break ele faz o contrário. Olha que legal, ó. O break ele abandona o laço, ó, ele encerra o laço. Professor, e se eu tiver um laço dentro do outro? Se tiver um laço dentro do outro, o break abandona o laço que ele está e volta para o laço de fora, tá? Então não esqueçam disso, por favor. É uma coisa muito utilizada, o continue e o break. A gente usa muito. Por exemplo, quando eu estou disparando e-mails para vocês, por exemplo, eu tenho um botão lá, quer ver? Vou até mostrar aqui na aplicação. Quando eu estou tipo, enviando e-mails para vocês, eu tenho um botão chamado abortar, quer ver? Aqui, ó. Quando eu estou disparando as provas, por exemplo, para vocês, eu tenho um botão chamado abortar. O que é esse botão chamado abortar? Eu tenho uma variável global aqui que, se eu apertar esse botão, ele lança um valor booleano nessa variável abortar. Como eu estou aqui dentro de uma estrutura de repetição, de um while, que eu falo assim, enquanto não for o fim da lista de alunos, então lá dentro, o tempo todo, o while fica observando assim, ó, é para abortar? Se ele encontrar o valor nessa variável, ele dá um break, e aí ele sai fora. Então é muito utilizado na programação o break e o continue, tá? Muito utilizado mesmo. Por isso eu preciso que vocês deem uma atenção especial aqui. Havendo dúvidas, não deixe de me perguntar, porque eu tenho muitas questões no banco sobre continue e break. O que mais ele fala aqui? Deixa eu ver. Na página 65, olha que legal. Na página 65, ele faz um exercício misturando o while e a estrutura de repetição while e a estrutura condicional if. Olha que legal. Ele declarou uma variável de contador do tipo inteiro, tacou um valor 0 nela, colocou uma variável i, também do tipo inteiro, e tacou o valor 2. Enquanto i for menor que n, e a n foi um valor informado pelo usuário do tipo inteiro, então a variável r, que está sendo declarada aqui dentro do laço, outras linguagens não aceitam isso. É importante eu falar disso, tá, gente? Outras linguagens não aceitam. Observe que o R, a variável R, está sendo declarada dentro do laço. E, ó, vocês pensam, imaginem comigo, eu estou numa estrutura de repetição. Outras linguagens, para não correr o risco de declarar a variável mais de uma vez, o compilador não deixaria isso aqui passar. O Python ele trata isso, ele vê que a variável está sendo declarada uma única vez, ela está sendo declarada dentro do laço, e não sei se vocês se lembram, quando um novo valor é colocado dentro de uma variável do tipo inteiro, que ela é imutável, ou seja, o valor anterior é descartado, a variável inteira é descartada. Por isso que o Python aceita isso daqui, tá? Então, deixa eu até fazer um teste aqui. Eu sei que o Java não aceita. Deixa eu ver se a linguagem C aceita. Eu acho pouco provável que aceite, mas eu vou fazer um aqui só para a gente ver se a linguagem C permite eu declarar uma variável dentro de um loop. Eu já vou adiantar que provavelmente não, porque ela teria... Eu vou pedir um arquivo novo aqui, ó.
Vou botar aqui, ó. Deixa eu pegar um que eu já comecei, só para eu não ter que digitar toda essa parte aqui, ó. Então, vou pegar aqui, arquivo, vou tentar declarar aqui, ó, dentro do vou aproveitar esse programa que está pronto aqui, vou declarar uma variável aqui dentro, ó, int j. Int j recebe 0. E vou tentar compilar isso daqui, ó, project compilar. O que ele foi? Deixa eu ver. Ó, ele compilou. Ele aceitou eu declarar a variável aqui dentro. Eu sabia que o Java ele permite e aí nesse caso aqui, ó, quando eu rodar esse exercício aqui, ele vai declarar várias vezes a variável j ali dentro, ó. Então ele declarou a variável j, sim, deseja informar outro. Ah, mas olha só que interessante, ele estoura, ó. Que interessante. Ele estoura. Deixa eu rodar aqui de novo, só para ter certeza. Na primeira vez ele deixou, ó, na primeira vez, quando ele chegou aqui, ó, deseja informar um cliente, tá vendo? A variável j já foi declarada. Quando eu colocar, vou botar n aqui, aí ele vai sair fora, ok. Agora, quando eu botar S, ele vai repetir enquanto for S. Vamos ver. Eu acho que na segunda vez ele estoura, quer ver? Deseja outros? Sim. Aí, ó, ele já declarou a variável J uma vez. Quando eu vou botar aqui de novo, ó, ele estoura. Ó, que legal. Ele compila, ele gera o programa, mas a linguagem não permite. Provavelmente porque ele estourou o limite ali. O objeto ele é descartado, não sei se vocês lembram. Como a variável inteira ela é imutável, então, quando eu declaro essa variável R aqui dentro, se eu fizer isso aqui de novo, quando ele coloca um novo valor na variável R, o anterior ele é destruído. Vou até fazer um teste aqui na frente de vocês, só para a gente ver uma coisa. Ó. Eu vou botar aqui, eu vou fazer aqui, vou pular duas linhas, print barra N, só para ele pular duas linhas aqui, barra N. E aí, olha o que eu vou fazer. Barra N. Eu vou fazer assim, ó. Enquanto I for menor do que 10, enquanto I for menor do que 10, olha o que a gente vai fazer. Vou declarar uma variável aqui dentro, tá? Aquela variável R lá, ó. R recebe I. R recebe I. Aí, olha o que eu vou fazer. Eu vou mandar um print do ID de R, só para a gente ver. Eu vou dar um print do ID de R, só para a gente ver se ele vai mudando mesmo, tá? Vou pular uma linha aqui e vou botar no final print fim do exercício, só para a gente ver que ele terminou ali. Fim do exercício. Fim do teste. Então, olha só, vou rodar isso daqui, a gente vê se ele vai mudar os valores. Ah, ele está fazendo ali aquela outra coisa. Ah, olha só que... Ah, não, porque o valor de... Ah, faltou eu botar o fim como o valor da variável... Não, eu vou parar aqui. Faltou escrever o que aqui, gente? Faltou eu botar I recebe I mais 1. Por isso que o valor do ID não estava mudando, ó, porque o valor da variável era o mesmo. Vou agora botar I recebe I mais 1. Vamos rodar agora. Deixa eu tirar aquela parte lá que manda imprimir a palavra várias vezes. Vou rodar aqui agora de novo. Ó. Então, que é que ele... Cadê o meu fim do exercício? Já foi? Já? Fim do teste. Só para ver se chegou aqui mesmo.
Ah, faltou inicializar aí com 0 aqui, né? E recebe 0. Porque senão ele não ia fazer nunca. Então tá lá, ó. Olha que legal. Ele muda mesmo, ó. Tá vendo? Ó o ID de, ó. Eu vou botar aqui, ó, entre aspas, só para a gente ver, ó, o ID de R. O ID de R. Só para a gente ver bonitinho ele, ele evoluindo o ID. Ó. Ele muda, tá vendo, gente? Por quê? Justamente porque a variável inteira é imutável. Então, quando a gente atribui um novo valor nela, olha que legal, o identificador vai mudando. Por isso, o Python permite a declaração da variável R dentro de um laço. Tranquilo, meus amigos? Alguma dúvida? Se eu estiver indo devagar demais, me avisem. Se eu estiver indo rápido demais, me avisem. Eu preciso de um feedback. Ótimo. O Caio falou que está tranquilo. Beleza. A Leilane também disse que está tranquilo. Então, ótimo. Então, voltando aqui no nosso exercício, o que mais a gente tem? Elabore um algoritmo que leia um número de entrada que indicará a quantidade de números a serem lidos. Em seguida, leia N números. Ah, esse é legal. Esse a gente pode, a gente montar, o usuário vai digitando os números e a gente vai armazenando esses números, ó, vai botando numa lista. O 12, elabore um algoritmo que leia um número de entrada que solicite e que indicará a quantidade de registros a serem lidos. É a mesma coisa do que a gente acabou de fazer, né? Só que eu pedi a quantidade de vezes e a palavra a ser repetida. Isso aqui é semelhante, ó. Em seguida, o algoritmo deve solicitar o nome e a idade de N pessoas e, no final, mostrar a pessoa mais velha. Ficou alguma dúvida? Esse exercício é muito legal. Alguém que fez e teve alguma dificuldade? Tranquilo? Posso ficar despreocupado? Então, vamos para o 13. Elabore um algoritmo que lê o número de entrada. Inclusive, eu tenho questões no banco usando esse exercício. Elabore um algoritmo que leia um número de entrada que indicará a quantidade de registros a serem lidos, que é semelhante ao que a gente fez agora há pouco. Vamos ver o que muda agora aqui no final. Em seguida, o algoritmo deve solicitar o sexo, masculino ou feminino, e a idade de N pessoas. E, ao final, apresentar a média de idade de ambos os gêneros. Muito legal esse exercício. É um for ou um while. E aí, dentro dele, você vai pedir o sexo e a idade. Depois, você faz um outro for percorrendo as idades do sexo masculino e contabilizando o total, e do sexo feminino e contabilizando. Se você quiser, você pode fazer num único for ou num único while, já vai contando, põe uma variável lá, total idade feminino, total idade masculino. É muito legal esse exercício. Alguém ficou com alguma dúvida nele? Foi tranquilo fazer? Está de boa? Ficar despreocupado? Show de bola. Então, vamos continuar. O 14. Elabore um algoritmo que solicite ao usuário 10 números reais e, ao final, apresente o maior deles. Alguma dúvida desse exercício? 14. Tranquilo? Posso ficar despreocupado? Coisa boa. 15. Elabore um algoritmo que solicite N números reais e, quando o usuário informar o valor 0 nulo, o programa ordene e mostre os números informados de forma crescente. Existe lá um método chamado ORD na lista. Eu gostaria que vocês não usassem função. Já que a gente está treinando programação, que vocês ordenassem na mão, tá? Basta você percorrer e aí percorre a lista, pega o menor deles e coloca na primeira posição, que é exatamente o que o código de ordenação de uma lista faz, só que eu gostaria que esse exercício fosse feito na mão para a gente treinar, para a gente praticar. Tudo bem? 16, escreva um programa que vá solicitando as idades dos alunos da sala, até que todos sejam informados.
aquela ideia, deseja informar o próximo, né? E aí, se o usuário digitar não, aí o que você vai fazer? Ao final, apresentar a idade do mais novo, a idade do mais velho, quantos alunos tem na sala e quantos alunos têm até 18 anos. E também a média e a mediana. Lembrando que a mediana é o elemento central de uma amostra ordenada. Precisa ordenar a amostra por idade, e aí pega o elemento do meio. Essa é a mediana. A média aritmética é a soma das idades dividido pela quantidade. Alguma dúvida no exercício 16? Então, muito obrigado por ter assistido essa aula, e aí a semana que vem a gente revê e tira as eventuais dúvidas que surgirem a respeito desse assunto, ok? Qualquer coisa me escrevam no e-mail, estou à disposição.